Nem toda porta aberta é resposta de oração, e nem toda oportunidade vem de Deus. Às vezes, o que parece uma bênção é, na verdade, uma armadilha com aparência de presente. E se você não estiver atento, pode entrar por uma porta achando que está sendo guiado por Deus, quando na verdade está sendo seduzido por um atalho perigoso. Hoje, a gente vai conversar sobre esse tipo de engano, sobre propostas que parecem boas, decisões que parecem espirituais, mas que vão aos poucos te afastando da paz, da presença e do propósito de Deus. Talvez você já viveu algo assim, aquela vaga de emprego que parecia perfeita, mas exigia que você abrisse mão dos seus princípios. Aquele relacionamento que começou com promessa de futuro, mas terminou com a sua fé enfraquecida. Aquela oportunidade que parecia Deus abrindo caminho, mas te deixou mais vazio, mais confuso, mais distante da sua essência. Esse tipo de situação é mais comum do que parece, porque o inimigo de hoje não aparece com chifres nem com cara de mal. Ele vem com discursos bonitos, ofertas sedutoras e atalhos que parecem eficientes, mas o objetivo é sempre o mesmo: desviar você da vontade de Deus. Neste vídeo você vai aprender a identificar essas falsas bênçãos, essas tentações, disfarçadas que se apresentam como solução, mas custam caro demais no longo prazo. Vamos entender como o próprio Jesus foi tentado com uma proposta que parecia cumprir profecia, mas sem cruz, sem dor, sem sacrifício. Como o inimigo adapta suas estratégias para parecer convincente, principalmente para quem já conhece a Bíblia. E como discernir o que é realmente vontade de Deus, mesmo quando tudo à sua volta diz: aproveita, é agora. Essa conversa é especialmente importante se você está em fase de decisão, seja na área emocional, profissional, ministerial ou espiritual. Porque é nesses momentos, quando o coração está mais sensível, que a tentação costuma vir com cara de resposta. E é por isso que discernimento é uma das orações mais sérias que você pode fazer. Porque bênção de verdade não é só o que brilha, é o que permanece. Quando a Bíblia fala sobre o diabo, ela nunca o apresenta como alguém óbvio. Ele é chamado de enganador, acusador, mentiroso, mas também é descrito como alguém que se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Isso diz muito. O inimigo não aparece para te afastar de Deus com algo feio e escandaloso. Ele vem com atalhos convincentes, promessas sedutoras, respostas rápidas. E o pior, coisas que parecem espirituais. Mas por trás, o objetivo é um só: tirar você do caminho que Deus traçou. Em Mateus 4, a gente vê exatamente isso acontecer com o próprio Jesus. Depois de jejuar 40 dias no deserto, ele é tentado. E em uma das tentações, o diabo o leva a um monte muito alto e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. O que estava em jogo ali? Reinos, poder, glória, coisas que o próprio Pai havia prometido ao Filho. Mas o inimigo ofereceu tudo sem cruz, sem dor, sem sacrifício. Um atalho que pulava o processo, mas aniquilava o propósito. É aqui que o engano fica perigoso, porque aos olhos de alguém apressado ou emocionalmente vulnerável, aquilo parecia a realização da promessa. Afinal, Jesus era o Messias, esperado. Os reinos eram dele por direito. E a glória também. Na cultura judaica da época, o Messias seria um rei vitorioso, alguém que libertaria o povo com autoridade. Então, quando o diabo apresenta essa proposta, não soa como heresia, soa como profecia se cumprindo. E é justamente isso que torna essas tentações tão perigosas. Elas se parecem com bênçãos, mas são desvios. Hoje não é diferente. O inimigo continua oferecendo atalhos sem cruz. Relacionamentos que te prometem amor, mas drenam sua fé. Negócios que prometem dinheiro, mas cobram sua integridade. Oportunidades que brilham, mas te afastam do altar. Quantas decisões na sua vida pareciam certas, até que os frutos começaram a mostrar o contrário. O engano é eficaz justamente porque se apresenta com aparência de verdade. E se você não
tiver discernimento espiritual, vai confundir facilidade com o favor de Deus. Vai pensar que só porque a porta se abriu, foi Deus quem abriu. Mas a verdade é, até o inimigo abre portas, quando sabe que elas vão te tirar do caminho certo. No momento em que Jesus está mais vulnerável, com fome sozinho no deserto, o diabo aparece com uma proposta. Mas não é qualquer proposta. É um atalho tentador, que diz mais ou menos o seguinte: você não precisa passar pela dor da cruz. Não precisa enfrentar traição, humilhação, sangue. Eu posso te dar tudo o que você veio buscar. Agora, do seu jeito. Mateus 4, 8, 10. Registra o episódio. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos, os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Parece absurdo, mas pense bem. Jesus sabia que era herdeiro dos reinos. A promessa estava clara, só que naquele momento o diabo oferece o destino, sem o processo. A glória, sem a obediência. O trono, sem o sacrifício. E isso é um padrão. O inimigo continua oferecendo versões mais rápidas do que Deus prometeu. Versões sem renúncia, sem espera, sem cruz. Ele diz: quer ser feliz? Vai nessa relação, mesmo que você precise ignorar o que acredita. Quer crescer? Faz essa sociedade mesmo que precise mentir um pouco. Quer se sentir amado? Se entrega logo, mesmo que não haja aliança nem compromisso. É o mesmo espírito daquela proposta no deserto. Receba o que deseja do seu jeito, no seu tempo, sem sacrifício. Mas toda promessa que dispensa o processo de Deus é, no fundo, um ataque travestido de bênção. E por que isso funciona com tanta gente? Porque a gente tem pressa, tem medo de esperar, quer ver resultado. E muitas vezes estamos emocionalmente carentes demais, inseguros demais, ou cansados demais para discernir. Só que toda solução que exige que você desobedeça a Deus, para funcionar, já está corrompida desde o início. Jesus responde ao diabo com algo simples e direto: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ele recusa o atalho porque conhece o coração do Pai. Ele sabia que a cruz era dolorosa, mas era o único caminho verdadeiro. Agora pense com sinceridade. Quantas decisões na sua vida você tomou só porque parecia mais fácil? Quantas oportunidades boas demais para ser verdade acabaram te custando caro? A gente precisa parar de confundir facilidade com aprovação divina. Deus não chama para caminhos sempre fáceis, mas chama para caminhos seguros, caminhos que moldam, que transformam, que alinham nosso caráter ao de Cristo. Se o caminho está exigindo que você sacrifique sua paz, sua integridade, sua intimidade com Deus, não é bênção, é armadilha. O inimigo sempre adaptou suas estratégias à cultura do momento. Ele conhece a linguagem da época, os desejos do coração humano e os atalhos mais atraentes. E hoje, mais do que nunca, ele tem se disfarçado em coisas que parecem bênçãos, mas te afastam da essência. Vamos ser honestos, nem sempre a tentação vem com cara de erro. Às vezes ela vem com cara de resposta de oração, relacionamentos que alimentam a carência, mas matam a comunhão. Você ora por alguém que te faça bem, que te leve para mais perto de Deus, que caminhe com você na fé. E aí aparece uma pessoa que parece perfeita, atenciosa, presente. Mas aos poucos a oração para, a frequência na igreja diminui, os limites se apagam, o discernimento se esgota. Você diz: mas foi Deus quem colocou essa pessoa na minha vida, será? Se está te afastando dele, não foi ele quem colocou. Propostas financeiras que brilham, mas cobram caro por dentro. Uma oportunidade de trabalho aparece. Boa remuneração, ambiente agradável. Mas tem um detalhe: você vai ter que omitir, relativizar, mudar sua conduta. Vai precisar abrir mão de valores, e só um pouco, nada demais. E então você racionaliza: Deus está me abençoando. Mas paz que precisa ser justificada não é paz. E porta que obriga você a deixar Deus do lado, de fora. Não foi Ele quem abriu. Promessas de propósito que substituem o processo.
Hoje em dia, todo mundo quer chamado, influência, voz ativa. E sim, Deus chama, levanta, usa. Mas o diabo sabe disso e oferece versões distorcidas, fama sem fundamento, visibilidade sem maturidade, propósito embalado em ego. E quando você percebe, está buscando reconhecimento mais do que transformação. Está construindo imagem, mas não tem mais vida no secreto. A Bíblia já nos alertava. Em 2 Coríntios 11:14 está escrito: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não vem com a aparência do mal. Ele vem com cara de coisa boa, e isso é o mais perigoso. Pense em exemplos ao seu redor, talvez até na sua própria vida. Gente que prosperou depois de entrar num esquema obscuro. Gente que casou com a bênção e depois sumiu da presença de Deus. Gente que começou servindo com sinceridade, mas trocou o altar por influência. Essas situações não começaram com rebeldia. Começaram com falta de discernimento. E é por isso que precisamos entender. O inimigo é astuto. Ele não te tira do propósito empurrando. Ele te seduz, te oferece algo que você quer, mas do jeito dele. Se até Jesus foi tentado com algo que soava como cumprimento de promessa, nós também precisamos aprender a discernir. Nem tudo que parece bênção realmente vem de Deus, e nem toda proposta boa é boa para sua alma. A grande pergunta é: como saber se o que estou vivendo é de Deus ou é um desvio com aparência espiritual? A Bíblia nos dá critérios claros, e um dos mais poderosos é esse. A tentação sempre tenta apressar o que Deus quer fazer com paciência. Veja os contrastes. A tentação apressa, quer tudo agora. Deus prepara. Ele molda, ele espera o tempo, certo? Ele trabalha primeiro no coração antes de entregar algo nas mãos. A tentação lisonjeia. Você merece, você já esperou demais, vai lá. Deus confronta. Ele pergunta: isso glorifica a mim ou a você? Isso fortalece sua fé ou massageia seu ego? A tentação oferece atalhos. Para que obedecer se você pode alcançar por conta própria? Deus honra o processo. Ele valoriza o caminho, não apenas o resultado. E é aqui que entra uma verdade fundamental da vida com Deus. Nem tudo que parece caminho leva ao destino certo. Provérbios 14:12. Nos lembra disso com seriedade. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Às vezes, o problema não está no que você deseja, mas em como você está tentando chegar lá. O que começa parecendo solução, se não tiver a direção certa, termina como decepção. Então aqui vão 3 perguntas práticas que você pode fazer quando estiver diante de uma decisão que parece boa demais para ser verdade. Isso me aproxima de Deus ou me distrai da presença dele? Quando você está envolvido com essa pessoa, projeto ou ideia, sua vida espiritual cresce ou enfraquece? Isso honra os valores que eu já sei que Deus me ensinou? Às vezes, o Espírito Santo já te mostrou o que é certo, mas a tentação tenta fazer você relativizar o que sempre acreditou. Isso me faz mais parecido com Cristo ou mais centrado em mim mesmo. O propósito de Deus nunca é apenas te fazer feliz, é te fazer santo. E santo não é perfeito, é separado, foco alinhado com Ele. Se você fizer essas perguntas com sinceridade e buscar a resposta em oração e na palavra, o Espírito Santo vai te dar paz ou inquietação. E isso já é direção, porque o segredo não está em fugir do que parece errado. O segredo está em discernir o que parece certo, mas não vem de Deus. Nem sempre a bênção vem com pressa. Na maioria das vezes ela vem com processo. E o processo exige uma virtude que muita gente evita: esperar. Mas a espera, na vida com Deus, não é castigo, é proteção. Você pode estar pedindo algo há muito tempo. Uma porta, uma resposta, um sinal. E o silêncio de Deus pode estar te frustrando. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é o escudo que te guarda de tomar um sim que destruiria sua paz. A Bíblia está cheia de histórias assim. Abraão esperou por anos o filho da promessa. Quando tentou apressar com um atalho, Ismael colheu consequências amargas.
porque até promessas verdadeiras, quando vividas fora do tempo, trazem dor. José recebeu um sonho ainda jovem, mas antes de chegar ao palácio, passou por rejeição, escravidão e prisão. Ele poderia ter tentado se justificar, manipular e escapar, mas esperou. E quando Deus o exaltou, foi no tempo certo, da forma certa, com frutos que impactaram gerações. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. O Filho de Deus, perfeito, sem pecado, não começou nada antes da hora, porque o Pai tem tempos e estações, e o que nasce antes do tempo, mesmo sendo bom, nasce frágil. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Não é só o quê, é o quando. A bênção verdadeira não é apenas aquilo que Deus dá, é aquilo que Deus dá no tempo certo. Agora pense, e se a porta que não se abriu ainda, na verdade, é Deus segurando sua história com amor? E se o relacionamento que terminou foi um livramento disfarçado de dor? E se o emprego negado te guardou de perder sua integridade? A espera só aparece sofrimento quando a gente olha com os olhos do agora. Mas quando a gente começa a confiar no tempo de Deus, a gente começa a perceber que existem coisas que Ele não entrega, porque nos ama. Não se engane, esperar é tão espiritual quanto orar. É no tempo da espera que Deus testa intenções, fortalece identidade, quebra ilusões, prepara o nosso interior para sustentar aquilo que Ele vai entregar. Então, da próxima vez que algo bom demais surgir no seu caminho, mas o Espírito Santo não der paz, espere. Se for dele, virá com convicção, não com confusão. Virá com direção, não com ansiedade. Virá com paz mesmo no meio do processo. Nem toda oportunidade é uma bênção. Nem toda porta aberta é de Deus. Hoje você viu que o inimigo não trabalha apenas com tentações óbvias. Ele também trabalha com atalhos disfarçados de resposta. E é por isso que a gente precisa de discernimento mais do que nunca. Aqui estão os pontos que ficaram claros. O diabo tentou Jesus com glória sem cruz, atalho sem processo. Isso mostra que até promessas verdadeiras podem ser oferecidas da forma errada e no tempo errado. Tentação hoje tem outra cara. Relacionamentos, dinheiro, status, oportunidades que parecem bênçãos, mas cobram a sua paz, sua fé e sua intimidade com Deus. A diferença entre uma promessa e uma armadilha muitas vezes está no processo. Deus honra o caminho. O inimigo oferece pressa. Esperar pode ser cansativo, mas é um dos maiores atos de confiança. O tempo de Deus não atrasa. Ele protege. Então, agora é a sua vez de refletir. Você está diante de alguma porta que parece boa demais para ser verdade? Você já viveu alguma experiência em que pensou que era bênção e depois descobriu que era distração? Se esse vídeo conversou com você, se inscreva no canal. E se você conhece alguém que está prestes a tomar uma decisão importante, envie esse vídeo. Talvez o maior presente que você possa dar seja ajudar essa pessoa a discernir. Obrigado por assistir até aqui. Deus te abençoe.